Vamos lá, amigos e amigas, vamos iniciar aqui mais um encontro no nosso projeto aqui no perfil no Instagram. O LB convida uma sequência aí de lives que estamos tendo, né? E aí vamos ter hoje um convidado mais do que especial, o grande professor de Direito Penal, o Alexandre Salim, colega aí do MP do Rio Grande do Sul, autor de várias obras. Vamos aí explorar bem o tema pacote anticrime com a repercussão lá no direito penal, que é a área aí do Salim, né? Nós vamos tratar sobre repercussões da nova lei lá no Código Penal, tanto parte geral como também aí parte especial. E aí vamos aguardar, daqui a pouco o Salim vai entrar e eu encaminho aqui para ele o convite para dividirmos aqui a tela, dividirmos a live. Enquanto ele não chegar, e aí sempre eu procuro aqui explicar como é que vai funcionar esse encontro, aqui meu papel aqui é muito mais de um mediador, de um entrevistador, né? Eu não vou aqui me alongar, eu não vou ficar comentando minhas impressões sobre o tema. Meu papel aqui é levantar a bola, né, para o Salim chegar aqui e dar o show que ele costuma dar, a aula magna que eu sei que ele vai dar aqui, comentar então as repercussões no Código Penal a partir do pacote anticrime. Tá bom? Então, meu papel é introduzir o tema, eu comento brevemente o tema, encaminho a pergunta e aí é com ele. E aí ele vai, né, dissertar aí bem sobre aquilo que mudou no Código Penal. Nós temos uma boa programação aqui, eu sempre faço um roteirinho aqui que vai me orientar, né, para encaminhar perguntas ao Salim. Vamos ver se ele chegou aqui, se eu encaminho um convite para ele, se ele está online. Vamos verificar, ele acabou de entrar e eu quero encaminhar para ele aqui esse convite, não está saindo. Salim, se estiver me ouvindo aí, me encaminha então aqui, que eu dou ok. Não estou conseguindo aqui encaminhar. Opa, agora foi. Vamos ver se a tela divide aí. Meu amigo Léo. Meu grande amigo, que E aí, alegria Léo? de te ver aqui, viu, cara? Que alegria Pô, que recebê-lo legal. aqui. É um prazer imenso bater um papo aqui contigo. E eu tenho certeza absoluta aqui que os seguidores, os nossos, né, os meus, os seus, vão assim ficar encantados. Já, né, sabem sua didática, sua capacidade. Você vai aqui dar aquela aula magna, né, sobre o pacote Obrigado. anticrime. Boa Que noite, responsabilidade, bem-vindo. meu amigo. Muito obrigado, muito obrigado. Eu quero te dizer que é uma honra, é um prazer muito grande estar aqui contigo, tá? Tu és uma das minhas referências Pô, em processo penal. nossa, Tu e as tuas obras, meu amigo, tá? São as minhas referências em processo penal, tenha certeza disso. não, vindo de você, eu fico muito feliz, fico lisonjeado aí, porque a admiração aqui é imensa. Eu vou falar, quem não conhece o Salim, né? Porque só quem está fora desse mundo aqui, né? Todos sabemos aí da sua produção, sua bibliografia, sua atividade docente, mas eu queria só aqui, brevemente, né, só relembrar que o Salim ele é promotor no MP do Rio Grande do Sul, já há um bom tempo, Salim. Desde quando? Quanto tempo você tem de MP, Léo? Eu vou completar, fim do ano, 17 anos. 17. Eu tenho um pouquinho mais. Um pouquinho. É, Eu um fui pouquinho. indelicado com a pergunta, né? Então, Salim, você tem lá o seu doutorado na Itália.
Deu uma Travou aqui para travadinha. mim, eu não ouvi. É isso. Como é Eu te que é? perguntei, doutorado concluído na Itália, não foi isso? Feito na Itália. Isso. Fiz doutorado concluído, fiz com o Ferraioli, o pai do garantismo penal, foi o meu orientador com muita honra. Nossa, que maravilha, hein? Maravilha. O Salim também dá aulas, né, já há um bom tempo aí, em cursos preparatórios. Estivemos juntos, né, Salim, aqui em BH, desde a Muitas época do vezes. prepare, não é isso? É, isso Lá mesmo. dividindo turmas, OAB, carreiras, enfim. E estamos juntos aqui na Fundação Escola A Superior do Fundação do MP, MPMG nossa e também no querida Fundação do CPIURES. MP. Estamos juntos, não Sim, é isso? perfeito. É isso aí. Salim, só para concluir aqui, né? E aí iniciar o bate-papo, que tem uma produção bibliográfica, como eu falei aqui, não só em termos de quantidade, mas em termos de qualidade, né? Admirável. E aí eu recomendo sempre, Salim, eu tenho a edição anterior, me perdoe, tá? Não tenho a atual aqui, mas, para mim, sempre os alunos me perguntam melhor obra de direito penal para concurso, mais didática completa, e eu sempre recomendo, quem está aqui é testemunha disso, vamos só mostrar aqui, né, os 3 volumes da sinopse do Salim, estou com o volume 1, parte geral, né, volume 2, parte especial, a primeira parte, não é isso? E volume 3, segunda parte, né, lá da parte especial. O Salim que divide aqui a autoria, né, dos livros com um grande amigo, Marcelo André. Tem Marcelo tempo que eu André, não que falo com ele. está à frente da Escola Superior do MP de Goiás agora. Olha isso, olha, chique, É. hein? Chefia lá. Muito bom, muito bom. Salim, vamos aqui então, eu explicava, antes de você entrar aqui no encontro, eu explicava aí para quem está acompanhando, que aqui meu papel hoje é só de te perguntar, né? Eu vou ser um entrevistador, a estrela da noite é você, né? Então aqui eu vou levantar a bola e você solta aí seu show, tá bom? O Vamos juntos. tema é o pacote anticrime, e aí o objetivo é falarmos sobre repercussões do direito penal. Lá no Código Penal, né, artigos, vamos tentar ser didáticos, seguindo aqui artigo por artigo, e aí primeira parte geral, claro, e por fim, pouca coisa, mas tem na parte especial, tá bom? Perfeito. Bom, Salim, iniciando aqui com o artigo 25, parágrafo único, que é o artigo ali referente à legítima defesa, né? Eu queria aqui, meu amigo, que você explicasse a todos se ali houve uma efetiva mudança, houve algum tipo de inovação, a lei criou algo em termos de legítima defesa que não vinha em lei, e se aquilo que foi inserido no artigo contraria, de algum modo ou não, entendimento anterior de tribunais. Então, com a bola aí, você. Perfeito, muito obrigado. Pessoal, boa noite, tá? Eu vejo vários de vocês entrando aqui, vários eu conheço já de outras lives, das minhas lives, tá? Um beijo para vocês, uma boa noite. Uma questão inicial que é importante nós temos a liminar do ministro do STF, Luiz Fux, a liminar que veio na véspera da entrada em vigor do pacote anticrime, ele entra em vigor no dia 23 de janeiro, a liminar é no dia 22. Essa liminar, ela não mexe na parte material, então ela mexe na parte processual que interessa ao Léo, ao professor Leonardo. Sim. Tá? Então, alguns dispositivos que já estão no Código de Processo Penal, eles não têm aplicação ainda. E aí, Léo, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando é que o STF vai deliberar sobre isso, hein? Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Não sei, Porque, por exemplo, não sei se esse ano, viu? Nós temos agora Delegado Paraná, por exemplo. É o concurso que está aí mais próximo, Delegado Paraná. Lá no edital Delegado Paraná, a banca é a Federal do Paraná, está expresso o pacote anticrime. A questão já pode ser indagado o juiz das garantias? Boa pergunta. Essa é uma questão. Se fosse candidato, estudaria. Eu estudaria acho que também. pode cair.
Pode cair, sim. Eu acho. Porque a alteração já existe, né? Ela já está no Exato. Código de Processo. É lei, né? É lei. É lei, é lei, É, é lei. é. Eu concordo. Eu concordo. É, Mas essas é. alterações, elas não mexeram a parte material. Então, tudo o que nós temos de novidades em termos de Código Penal, de direito material, está valendo desde 23 de janeiro de 2020. Quase todas estas alterações, elas têm um caráter mais gravoso, é lex gravior, portanto, elas não podem retroagir. Agora, nem todas, né, Léo? Porque a gente tem lex misterior ali no meio. Vou citar um exemplo para o pessoal nessa breve introdução aqui, na questão do artigo 16 da Lei de Armas, do Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826. Porque o que acontece? A hediondez estava antes no uso restrito. Vem o pacote anticrime e altera a expressão do restrito para uso proibido. E, na verdade, não é a mesma coisa. Se nós pegarmos um dos decretos regulamentadores do Estatuto do Desarmamento, especialmente o 9847 de 2019, nós temos lá no artigo 2º, inciso 1º, o que é uso permitido, inciso 2º, o que é uso restrito, e inciso 3º, o que é uso proibido. Então, vem o pacote anticrime, não fala mais no uso restrito como crime hediondo, mas fala no uso proibido. Então eu fico imaginando os nossos réus... Salim, aqui, furto qualificado é crime hediondo, né? E o roubo lá? Qualificado. Furto qualificado. Lá. E o? Roubo. O roubo. Várias figuras hediondas que não existiam, né? Várias figuras. Agora, mas tudo isso é lex gravior. A questão é, o 16 é lex missior. É uma lei, é uma novatio legis in melius, porque um sujeito que havia sido condenado pelo 16, uso restrito, e que sofria as incidências gravosas da 8.072, tudo isso tem que ser revisto. Porque agora o uso restrito não é mais hediondo. Não é mais hediondo, o que é o uso proibido. Mas vamos lá. O primeiro artigo da parte geral... O que eu falei, Salim, desculpa, lá do furto, é porque se inovou, não é isso? Se colocou o furto qualificado com uma qualificadora, com um crime hediondo, e não se tratou de forma igual o roubo, não foi isso? Sim, sim, perfeito. Houve uma incoerência aí, dúvida. Na questão do emprego de explosivo, né? Quer dizer, exatamente. É hediondo para o furto e não é para o roubo, que em tese é um crime mais grave que deveria sofrer hediondez, né? O professor Geibson, conhece o professor Geibson? Olha isso aqui chegando, maravilha. Salvo engano, aqui, ó, é porque a turma, Salim, a turma vai chegando e eu estou focado aqui em você, eu não consigo ver direito, mas eu vi ali, acho que o Vinícius Marçal entrou aqui. Acho que que legal, um abração, Vinícius. Se ele entrou aí, dá um oi. Um abração desde o Rio Grande do Sul, a gente já começou o frio aqui, viu, Léo? Não, aqui não tá mole não, viu? BH também. Olha lá, aqui, ó, tá vendo aí? Olha a fera aí. Vamos lá. Aí, Vinícius, um abraço, meu amigo. E eu fã dele, pô. Os livros dele são... Grande fã do Vinícius. Vinícius, meu amigo Jason, que legal. Olha só. O artigo 25, a meu ver, e isso a gente deixa expresso no nosso livro, ele não traz nenhuma novidade. Nenhuma. Deixa eu tirar aqui o som só um pouquinho. Vai lá. Ele não traz nenhuma novidade. Certo. O que fala o artigo 25? No seu parágrafo único, que é a alteração trazida pelo pacote anticrime. Fala na legítima defesa de agente de segurança pública. Mas como é que começa o caput? O caput começa fazendo remissão... Desculpe, o parágrafo único começa fazendo remissão ao caput. Sim. Ou seja, os requisitos continuam sendo do caput. Se os requisitos do caput não estiverem presentes, quais sejam agressão injusta, atual e iminente, direito próprio à lei atacado ou posto em risco de agressão, a reação com os meios moderados a reação com os meios necessários e o uso moderado desses meios. Se tudo isso não estiver presente, não há legítima defesa. E mais, o parágrafo único ele faz referência a uma vítima que está sendo mantida refém. Bom, então está acontecendo uma agressão injusta que já justifica a reação do policial em legítima defesa pelo próprio caput. É claro que isso aí, né, Léo, era uma promessa de campanha do atual presidente da República, né? Sim, então sim, tem toda uma questão política aí na inserção desse...
Claro, claro. Existia Então, lá a discussão, né, em relação à tal da licença para matar, né, que viria aqui e que na hora H não foi aprovado, nem isso? Você queria isso. comentar algo em relação a isso? O policial, quando age nas suas funções, ele está no estrito cumprimento do dever legal, né? E aí vem a discussão, mas aí, dever de matar, como é que o policial, no momento em que ele dispara contra um sequestrador que está usando o refém como isca, o refém como escudo, melhor, né? E como é que não pode ter só a tese do estrito? Bom, mas já havia o 25 para legitimar a tese da legítima defesa aí, sem necessidade Uhum, do parágrafo 1. Porque o uhum, parágrafo único, repito, ele só pode ser aceito se estiverem presentes os requisitos do caput. Então, quando o policial está agindo, ele está no estrito cumprimento de dever legal. Quando uhum. ele, na defesa do refém, ele acaba abatendo o sequestrador, nós temos as duas teses concomitantemente. A tese do estrito e a tese da legítima. As duas Aham, ao mesmo tempo. aham. Verdade, verdade. Ótimo. Vamos seguir aqui o segundo artigo, né, do CP, que foi reformado, o artigo 51, que é o artigo que vai cuidar aí da execução da pena, e é pena, né, de multa, embora discussão em relação à dívida de valor, Sanção que penal. executa e tal, não é isso? Então, antes do pacote, o Supremo, lá na ADI 3150, anotei É aqui, do final né, de 2018. isso, já tinha definido que cabia execução ao IMP, né, somente subsidiariamente é que a Fazenda Pública iria executar. É diferente daquilo que vinha, ou vem, vamos dizer, né, na súmula 521 do STJ, que afirma ou afirmava que a execução da multa caberia à Fazenda Pública. Né? Aí eu te pergunto, o que mudou no artigo 51? O artigo foi claro, o artigo pacificou algo, né? E o artigo segue a linha do Supremo, segue a linha do STJ, fica aí no meu termo. Como é que você vê aqui o teor do artigo A meu 51? ver, a meu ver, esta mudança foi importante. Por quê? Já estava pacificado que nós, promotores, é que temos a legitimidade para execução. Então, para explicar para o pessoal do que a gente está falando aqui. Perfeito. Havendo uma condenação, e esta condenação transitando em julgado, se há condenação a pena privativa de liberdade e multa, o condenado ele acaba sendo intimado para pagar a multa em 10 dias. Se ele não paga a multa, nós temos a execução desta pena de multa. Então, deixando claro que, por favor, ele não pode ser preso. Isso há muitos anos. Até no passado já pôde. Há muitos anos ninguém mais pode ser preso porque não pagou multa. Bom, Uhum. então a multa vai ser executada. A súmula referida pelo Léo, a 521, ela Isso. diz que a legitimidade é exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública. Mas, posteriormente a essa súmula, nós temos uma decisão do plenário do STF do final de 2018. E esta decisão é importante porque ela diz: a multa continua sendo sanção penal. Então não cabe à Fazenda, mas cabe prioritariamente ao MP. Só se o MP não tomar providências em 90 dias é que, de forma subsidiária, a legitimidade passa ao procurador da Fazenda Pública. Bom, isso já estava na jurisprudência do STF. Então, a súmula é inaplicável hoje. Tá? Nós entendemos que a súmula está tacitamente cancelada. A súmula Uhum. do STJ é 521. Mas qual é a grande novidade, Léo? É que se discutia, joia, é o MP que executa. Onde? Onde ele executa? Sob qual rito ele executa? Da execução fiscal? Onde? Na vara da Fazenda Pública? Então havia duas posições, havia discussão. Vem o pacote anticrime e joga uma pá de cal na discussão. Agora está morta a cobra. É na VEC, é na Vara de Execuções Criminais. Então, neste tópico, a alteração ela foi muito importante, porque agora não se discute mais algo que trazia uma celeuma bastante grande. Inclusive dentro do MP, né? Divergência e MPs, países afora, ainda era enorme. Né? Executar onde, seguindo que rito, e aí você expôs muito bem, né? A lei veio aqui para pacificar.
não é isso? Deixa eu fazer uma homenagem aqui ao meu colega, eu estou vendo aqui o meu colega Diogo Taborda, é nosso colega, Léo, ele é promotor. Sim, O eu Diogo sei quem é, ué. Taborda, Aham. conhece, né? Ele é promotor Link. dessa nova geração dos promotores aqui do Rio Grande do Sul. Aham. E eu já conheço o Diogo desde antes de ele ingressar no MP, porque ele sempre se destacou e se destacou durante o concurso, tanto que foi o primeiro lugar. E hoje Sim. é um dos promotores mais atuantes aí da nova geração de promotores aqui do estado. Então fica aqui o meu abração pro meu amigo, meu colega Diogo Taborda. Bem-vindo, obrigado aí por acompanhar, né, o encontro. Salim, artigo 75, né? Vamos falar um pouquinho aí daquele tempo de cumprimento, tempo máximo de cumprimento de uma pena de prisão, que até então era de 30 anos. Se ampliou, aí eu queria que você falasse um pouquinho aqui o teor do artigo, e já emendo aqui uma discussão. Houve ampliação, a ampliação pode ser tida como constitucional, existe algum tipo de divergência, existem argumentos contrários ao teor do artigo. Eu falo isso porque tem lá já uma ADI 6345 da Associação Nacional das É da Defensoria, né? Defensores Públicos. Exato, exato. Né? Então, é um artigo que está em xeque. Aí eu queria te ouvir o que é que mudou, a mudança é positiva, suscita discussão se é constitucional ou não. Vamos ver. Me parece que é positiva. Me parece que ela atende a um reclamo da própria sociedade, né? Porque em muitos casos não me parece justo. Eu que trabalho com júri. Em que área tu estás hoje, Léo? Que área tu estás atuando hoje? Curadorias, bem amplo. Meio ambiente, habitação, urbanismo, fundações, patrimônio histórico, cultural, isso inclui civil e criminal. Né? Muito bom. Um pouquinho ali, né, de MP ali em cada canto. Não, mas é uma atuação imprescindível do MP, muito importante em termos de contexto social. Eu estou no júri. Hoje eu estou sozinho no júri, porque são duas promotorias em Caxias do Sul, eu estou sozinho, a outra está vaga. Quer dizer, é a segunda maior cidade do Rio Grande do Sul, é Caxias do Sul. Então, criminalidade organizada, a gente faz muitos plenários, claro que agora tá tudo suspenso, mas em épocas normais são pelo menos 3 plenários, 2 a 3 plenários por semana. E havia já um reclamo da sociedade. A gente tem muito contato com as pessoas da sociedade, com os jurados, com as pessoas que assistem, com os estudantes. Tem várias universidades em Caxias do Sul, então os plenários estão sempre cheios. Quer dizer, todo mundo, pelo menos a grande maioria das pessoas que conversam comigo, dizendo, pô, mas não é justo, em alguns casos, ter pena máxima de 30 anos no Brasil. Não é justo. Não é justo o homicídio ter pena de 6 a 20, simples, ou de 12 a 30, qualificado. Bom, isso já era um reclamo, tá? Me parece que vem 40, e aí se pergunta, por que não vem 50? Por que não vem 60? Né? Quer dizer, em off, assim, a gente sabe que é como a reforma da Previdência do Paulo Guedes, né? Qual é a melhor reforma? É aquela que vai passar. É aquela que tem mais chance de passar. Então, pelo o andar da carruagem, o que havia mais chance de passar uns 40 anos, que de fato passaram, tá? Bom, isso é para fins de pena unificada, para fins de cumprimento na fase de execução. Porque o sujeito... repercussão na execução penal. Isso. Na execução, porque ele pode ser condenado, como de fato é muitas vezes, a mais de 40. Eu cito um exemplo rápido para os teus alunos aí. No júri, muitas vezes nós temos execuções, porque nós temos facção criminosa ali, pega um sujeito que é acusado de um triplo homicídio, 3 vítimas, homicídios qualificados. Se houver reconhecimento de um concurso material ou de um concurso formal impróprio, imperfeito, as penas são somadas, digamos que ele pegue ali, vamos lá, de 12 a 30, 15 anos em cada homicídio, vezes 3, já teríamos ele 45, 50 anos de prisão. Então é importante que saibam disso. Ele vai ser condenado a 100, a 200, a 300 anos, mas na hora de cumprimento, essas penas são unificadas a um máximo de 40. Agora, é muito importante, para fins de contagem dos benefícios, prevalece a posição, hoje simulada pelo STF, no sentido de que os benefícios são contados em cima do quantum total, não dos 40 anos, antes dos 30, hoje dos 40. É a súmula 715.
715 do STF. Então, se ele é condenado a 100 anos para fins de contagem, progressão de regime, para fins de contagem, livramento condicional, em cima dos 100 anos, e não dos 40 anos. Isso vai ter repercussão na própria jurisprudência do STF, porque a própria súmula 715 que eu citei, ela fala em 30 anos, Léo. Ela fala em 30 anos. Respeitados os 30 anos do artigo 75. Então, essa súmula tem que ser relida, os 40 anos. Se nós formos para a esfera das medidas de segurança, que são aplicáveis aos imputáveis. Quer dizer, há decisões do STF dizendo, princípio da isonomia. Artigo 5º, inciso 47, letra B da Constituição. Se não há pena perpétua no Brasil, não pode haver também medida de segurança perpétua no Brasil. Ou seja, o STF falando que o sujeito vai cumprir uma medida de segurança, uma internação, por exemplo, até o máximo de 30 anos. Então, hoje tem que ser relido até o máximo de 40, né? Vou deixar para você responder essa aí, a questão dos fundamentos da defensoria. Não, vamos encaminhar aqui os argumentos. Só não vou comentar, só para citar, né? O que é alegado, razoabilidade, dignidade humana, processo, enfim. Enfim, né? Nós temos casos, e assim, eu não quero também criar aqui um problema institucional, tá? Claro, com a Defensoria Pública, até porque a gente está aqui como professor, não como promotor. Estamos aqui trocando ideias, discutindo no campo das ideias, né? Exato. Mas há algumas iniciativas com as quais eu discordo. Eu discordo veementemente. Por exemplo, impedir que o preso trabalhe. Eu não sei se os colegas sabem, o artigo 31 da LEP diz que o trabalho interno é obrigatório. As pessoas não sabem disso. O trabalho interno é obrigatório. E quando nós, fiscais da execução penal, nós tentamos dar cumprimento a isto, por vezes vem o argumento do outro lado dizendo, não pode obrigar, isso é trabalho cruel, é trabalho escravo. Pô, mas aí o sujeito vai ficar dentro do presídio fazendo o quê, né? Se prepare para a era do promotor justiça de defesa, em breve. Eu já sei. Vamos lá. Salim, e o 83 do CPI, mudança aí quanto a requisitos para o livramento condicional, né? O que é que mudou, assim, em linhas gerais? Isso... Não, mudaram. Ali nós temos mudança nos requisitos subjetivos, né? E aí, já emendo, isso traz prejuízo a quem cumpre pena? E aí, como é que fica a lei penal no tempo? Claro, com certeza. Oi, Cris, muito obrigado, tá, querida? Léo, acaba criando um requisito subjetivo a mais. Então, é claro que dificulta a obtenção. Então, sim, isso deve ser visto. César Leone, e aí, meu amigo? Seja bem-vindo, tá? Isso deve ser visto, sim, como um degrau a mais, uma dificuldade, é um requisito a mais para a obtenção de um benefício. Então, pode retroagir? Não, não pode, porque tem natureza penal e não pode retroagir. Ou seja, os requisitos subjetivos acabam sendo mais rigorosos com o pacote anticrime do que eram até então. Tá? E eu aproveito o ensejo e lembro vocês de algo que não existia linkado ao livramento condicional. Hoje, se nós temos um condenado por crime hediondo com resultado morte, ele não pode mais fazer jus de livramento condicional. Isso não existia. Porque o condenado por crime hediondo, ele pode se beneficiar em tese do livramento condicional. Está no inciso 5º do 83, que é um requisito objetivo mais gravoso, mais de 2/3, diz lá. Só que agora nós temos o resultado morte. Então, se ele vem condenado por hediondo ou equiparado, os 3 T's, tortura, tráfico de drogas ou terrorismo, transitou em julgado, ele está cumprindo pena, ele não pode mais ser beneficiado por livramento condicional. Onde é que está isto? Na nova redação do artigo 112 da LEP, que traz toda uma questão nova em termos de requisitos para a progressão de regime. Você é bom em matemática? Vamos lá. Não. Lá os patamares agora, né? 16%, 20%, 25%, e aí vai. Os 16
Na verdade, continua com um sexto, né? É que o pessoal tem que entender que antes era só um sexto, a não ser hediondo equiparado. Hediondo equiparado eram 2/5 ou 3/5, conforme primário reincidente. Coisa que se mantém até. Estão 40% lá, né? ou 60%. Né? Exato, perfeito. Só que assim, hoje é muito mais proporcional, é muito mais justo. Então eu vejo, primeiro, é crime com violência ou sem violência. Depois, ele é primário ou reincidente. Depois, é hediondo e é hediondo com ou sem morte. Tudo isso é verificado. Começa em 16% e vai até 70%. É uma das alterações mais significativas. E para os colegas que estão se preparando para os concursos aí, isso é certo que vai sair. Essas novidades é certo que estarão presentes nas próximas provas. Leiam, decorem o artigo 112 da LEP e a atual redação. Ótima dica. Perfeito, perfeito. Salim, chegamos a ele, 91A, instituto aí novo, já chamado aí de confisco alargado, perfeito, né? Queria que você falasse um pouquinho da norma, um pouquinho do instituto, os requisitos, né? O fundamento para isso, os objetivos, enfim, um panorama aí bem amplo. Há vários efeitos da condenação. O principal efeito da condenação é aplicar a pena. Agora, existem efeitos secundários. E efeitos secundários de natureza penal ou de natureza extrapenal. Por exemplo, efeitos secundários de natureza penal. Ensejar a reincidência, revogar benefícios como livramento condicional, como sursis, impedir a suspensão condicional do processo. São efeitos secundários de natureza penal. Agora, existem efeitos secundários de natureza extrapenal, que podem ser os genéricos e os específicos. Até então, nós tínhamos os genéricos no 91 e os específicos no 92. Quais são os genéricos? A obrigação de reparar o dano e o confisco. E quais são os específicos do 92? Vou sintetizar em perda do cargo, a perda do poder familiar e a questão da inabilitação para dirigir veículo. Estão lá no 92. Qual é a grande diferença ali? É que o 91, os genéricos, são automáticos e os do 92 não são automáticos. Eles devem ser motivadamente declarados pelo juiz na sentença. A não ser em 2 casos. Há 2 exceções no que tange a perda do cargo público. Condenação por tortura, artigo 1º, parágrafo 5º da Lei de Tortura 9455, e condenação irrecorrível por integrar organização criminosa, artigo 2º, parágrafo 6º da Lei 12.850. Nesses 2 casos, se, por exemplo, um policial condenado irrecorrivelmente por tortura ou por integrar organização criminosa, a perda do cargo é, excepcionalmente, contra o que está no 92, parágrafo único, um efeito automático da condenação. Bom, e agora no meio do caminho, Léo, vem o 91A, vem o confisco alargado. Bom, também não é um efeito automático. Também não é um efeito genérico. Acaba sendo um efeito específico da condenação, algo que nós temos que postular, nós promotores. Em denúncia, né? Oi? Em denúncia, não é isso? Em denúncia, já na denúncia, depois nós vamos reforçar no pedido das alegações finais orais, dos memoriais. Amplia um pouco a demanda, né, acusatória. Não tenha dúvida, porque nós vamos postular, vamos produzir prova sobre isso também durante a instrução, né? Então, tentando explicar de uma maneira bastante didática aqui para o pessoal. Digamos que o meu acusado, ele tem um patrimônio de 3 milhões. Só que olhando os rendimentos dele, eu vejo que ele deveria ter declarado um patrimônio de 1 milhão. Eu tenho uma diferença de 2 milhões aí. Porque ele ostenta, ele tem 3 milhões, mas ele, pelos ganhos dele, ele só teria como chegar a 1 milhão. Eu tenho uma diferença de 2 milhões. Se eu, membro do MP, eu conseguir demonstrar que ele não tem como fazer prova disso, que ele não tem como chegar a me comprovar a licitude desta diferença entre aquilo que é declarado, aquilo que ele tem efetivamente e aquilo que ele poderia ter, nós vamos postular a perda da diferença, no meu exemplo dos 2 milhões. Me parece que é algo muito salutar em termos de combate à corrupção. Sim, sim. E aí, Salim, até puxando um pouquinho aqui para a minha área,
Você entende que aqui implica em uma inversão do ônus da prova? Porque basta que o MP impute o fato, e aí cabe ao réu, né, apontar que a origem do bem é lícita, né, apontar que não há motivo para perda do bem. É isso. Léo, é um instituto muito novo. Nós Uhum. estamos sustentando que sim. Nós estamos sustentando que sim, me parece que é a interpretação. Agora, não é a única posição, porque há toda uma argumentação em sentido contrário para os setores defensivos, né? Agora, esta inversão, ela não é novidade, ela já existe em algumas decisões. Por exemplo, na receptação. O sujeito é flagrado, por exemplo, conduzindo um veículo roubado. Nós temos decisões que invertem o ônus da prova, dizendo que é ele que tem que demonstrar que não conhecia a ilicitude daquele bem, a origem ilícita. Então, já há precedentes nesse sentido. Né? É algo que tem que ser amadurecido ainda, meu amigo. Nós não temos uma única posição. Exatamente, exatamente. Você falou bem, já assim, meio que o argumento da defesa, nesse sentido. Aí só um dado aqui para ilustrar. Também tem a ADI 6304, Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, sustentando que o Instituto é inconstitucional, porque implica, eu anotei aqui, em uma pena de confisco de bens, violando individualização da pena e até função social da propriedade. Perfeito. Ok? Só para registrar aí. Salim, vamos à prescrição. 116. 116, incisos de 2 até 4. Causas impeditivas. O que é que mudou? O que é que há de novo? Mudança boa? Ou existe algum tipo de retrocesso? Existe discussão, polêmica? Enfim, vamos ver. Vamos ver. Um abraço para o Léo, para o teu xará que entrou aí. Obrigado, meu amigo, pela referência, tá? Eu gostei. Alexandre Sapiência. Bacana. Concordo. Tem um aluno que outro dia disse na live que a gente era, como é que nós éramos os últimos Jedis do direito penal. Tá bom, tá bom. Léo, o segundo inciso do artigo 116 não muda nada. Na verdade, eles trocam a palavra estrangeiro pela palavra exterior, tá? Queria deixar um abração para a Patrícia, tá? Querida Patrícia, tá aí nos assessorando. Aqui também. Para mim, ó, quem está chegando, encaminhando para mim aqui mensagem, as mensagens travaram aqui para mim. Eu não consigo ler, entendeu? Então, quem está me encaminhando e eu não falo nada, é porque eu não estou lendo, tá bom? Vai lá. Pessoal, assim, ó, a última grande modificação dentro da parte geral do Código Penal se dá ao 116. Para quem não lembra, o 116 traz causas impeditivas ou suspensivas da prescrição, que impedem que ela comece a correr ou suspendem. Ou seja, o prazo ele é suspenso e depois é retomado de onde parou. Tá? Aliás, súmula 415 do STJ, suspende pelo prazo da pena máxima, tá? Em abstrato. Bom, fechei o parênteses. Nós temos 3 alterações. Uma delas troca 6 por meia dúzia. É do inciso 2º. Uma delas troca a palavra estrangeiro pela palavra exterior. Ponto. Depois, o que interessa ali? O inciso 3º e o inciso 4º. São os incisos que interessam. O inciso 3º, em especial, é muito, muito, muito importante, principalmente depois que o STF retoma, a meu ver, lamentavelmente, o entendimento de que trânsito em julgado significa esgotamento de todos os recursos. Para alguns de vocês, pode parecer que eu estou falando aqui uma coisa que... mas não é óbvio isso? Não, não é. Há várias conotações, meus queridos, para a expressão trânsito em julgado. Várias conotações. Uma delas, por exemplo, é de que o trânsito em julgado se dá por etapa, se dá por capítulos. É como se fossem capítulos de um livro. Então, em relação à matéria fática e probatória, o trânsito em julgado se dá quando da manifestação do tribunal em segunda instância. Por quê? Porque é lá que se esgotam as vias ordinárias. Em relação à questão jurídica, bom, aí é depois, efetivamente, do esgotamento de todos os recursos. Nós tínhamos até novembro de 2019, por 6-5, o entendimento do STF, 6-5, no sentido de que a prisão penal
e aqui atenção, entrando um pouquinho na matéria do professor Léo, a prisão pode ser extrapenal, militar ou civil, ela pode ser penal, que é a pena que decorre do trânsito em julgado de uma condenação, e pode ser processual, ou provisória, ou cautelar, que é o flagrante, a preventiva temporária. Bom, a prisão penal, aquela que decorre de uma condenação transitada em julgado, aplicação de pena. Quando começa a prisão penal? O STF autorizava desde fevereiro de 2016 até novembro de 2019, que ela iniciasse quando da manifestação do tribunal em segunda instância, confirmando uma condenação, ou ele mesmo, o tribunal, condenando. Por quê? Porque ali se esgotam as vias ordinárias. O ministro Gilmar Mendes, ele acaba mudando o seu voto, ele é decisivo para isso, então ficou o que era 6-5, ficou 5-6. Agora, no sentido de que trânsito em julgado deve ser lido de forma literal. É a literalidade do inciso 57 do artigo 5º da Constituição. Esgotamento de todos os recursos. É a atual posição do plenário, vamos respeitá-la. O que acontece? Voltamos, e aqui é uma crítica muito pessoal minha, tá? Voltamos a um direito penal absolutamente seletivo. Absolutamente seletivo, injusto. Por quê? Porque aquele que tem condições de manter um escritório funcionando em Brasília, interpondo recurso atrás de recurso, sobretudo os embargos declaratórios, ele vai conseguir chegar, ou conseguia pelo menos chegar a uma prescrição. Agora, o réu que não tem esses recursos, o trânsito em julgado se dava na grande maioria das vezes, na segunda instância, e começava a cumprir a pena. Então, nós tínhamos muitos réus lá atrás que escolhiam quando iam começar a cumprir a pena. Isso é o absurdo dos absurdos, Léo. A ponto de a jurisprudência do STF ter que criar o seguinte entendimento. Depois dos segundos embargos declaratórios protelatórios, a secretaria certifica o trânsito em julgado antes de dar nova vista para a defesa, para evitar os terceiros protelatórios. Um absurdo. Bom, aí vem o inciso 3º e vai dizer agora, suspende a prescrição, ou pelo menos impede que ela corra, tá? É o inciso 3º de 116, quando nós temos os declaratórios ou temos recursos extraordinários lato sensu, o estrito sensu para o STF e o especial para o STJ, quando inadmissíveis, tá? Quando descabidos. É uma das hipóteses. E a segunda hipótese, que é o inciso 4º, é enquanto não cumprido ou não rescindido o ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal. E aqui eu sugiro que o pessoal leia os teus textos, que estão muito bons, meu amigo Léo, sobre o ANPP. São textos didáticos, são textos ótimos, explica o começo, meio e fim do ANPP, desde a resolução 181 do CNMP. Tá? Tu tá de parabéns, eu li um dos textos e ele é o meu norte quando eu recebo as perguntas sobre o ANPP. Inclusive sobre as questões polêmicas que tu enfrentas tão bem sobre o Acordo de Não Persecução Penal, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Fico feliz e assim, honrado. Bom, vamos caminhar aqui para o fim, já, porque a gente tem um limite de horário, eu não queria te prender tanto. Nós temos aí uns 15 minutos. Estamos chegando no fim aqui, já na parte especial, né, do CP. E aí vamos partir aqui para os crimes de roubo, estelionato e concussão, né? Roubo, Salim. O que é que mudou? Tem lá o parágrafo 2º, inciso 7, o emprego de arma, volta a valer aí com majorante. E aí eu queria te ouvir um pouquinho em relação lá àquele problema, né, que ocorreu em 2018, aquele vício formal que veio na lei, e isso agora o pacote, a meu entender, meio que retifica, né? E o parágrafo também 2º-B do Código Penal, que vai prever a questão da... O emprego de arma de uso restrito ou proibido. Isso, proibido, perfeito, perfeito. É uma nova majorante. E com a pena aumentada em dobro, né? Aplicada em dobro, é isso? Dobro. O que você acha, a sua visão aqui sobre a norma? Há um avanço, há elogios? Bom, felizmente, uma das mudanças é muito salutar, né? Porque, convenhamos, eu sou promotor criminal há 20 anos, né, Léo?
E antes disso eu fui delegado de polícia por 3 anos. Então, se tem alguém que trabalha com a área criminal há anos, sou eu, né? Grande parte dos assaltos no Brasil são com armas brancas. Sim. São com facas. São com armas brancas. Não tem explicação, não tem justificativa. É algo que não é salutar para a própria coletividade, para o bem comum. Eu pegar em 2018 e eu revogar o inciso 1º do parágrafo 2º. Como é que nasceu o Código Penal, pessoal? Ele nasceu assim: 157 roubo, parágrafo 2º, o roubo circunstanciado ou majorado, inciso 1º, quando há o emprego de arma. A lei não falava arma de fogo, falava arma. E para nós, no penal, a arma pode ser própria ou imprópria. A arma própria é aquela que foi construída para atacar ou defender, como o revólver. A arma imprópria não foi construída para atacar ou defender, mas pode ser usada com este fim. Vamos lá, um taco de beisebol, uma garrafa, uma pedra, uma faca. A faca de cozinha é o exemplo privilegiado. A faca de cozinha não foi feita para matar, lesionar, assaltar, estuprar, mas todos os dias é usada como meio para esses crimes. E aí veja, em 2018, com a Lei 13.654, o legislador revoga essa majorante. Então, como é que nós vínhamos trabalhando até o pacote anticrime, Léo? Quando havia emprego de faca, bom, se não havia nenhuma outra majorante, era roubo simples. E eu pedia nas denúncias que a faca fosse levada em conta para aumentar a pena base, como circunstância negativa no artigo 59 do Código Penal. Então, claro, os juízes aumentavam, porque senão, bom, aí é o absurdo dos absurdos. É tratar desigualmente, tratar igualmente situações desiguais, né? Eu dar a mesma pena para um roubo simples sem faca e com faca. Não tem cabimento uma coisa dessas. Bom, ao mesmo tempo, o legislador de 2018, a Lei 13.654, cria as novas majorantes do parágrafo 2º-A, cujo inciso 1º traz a arma de fogo. Então, na terceira fase, lá em 2018, a única arma apta a aumentar a pena passa a ser a arma de fogo. Ponto. Assim as coisas estavam até o pacote anticrime entrar em vigor em 23 de janeiro de 2020. Com a entrada em vigor, bom, aí o que nós temos de novidade aqui? O novo inciso 7º do parágrafo 2º, que é o emprego de arma branca. E atenção, arma branca não é só faca, não são só as lâminas. Martelo é arma branca, um taco é arma branca, um pedaço de pau, uma pedra é arma branca, tá? Uma garrafa quebrada é tudo arma branca, tá, pessoal? Bom, o emprego de arma branca, eu já tenho a majorante restabelecida. Além disso, se cria a majorante do parágrafo 2º-B, que foi citada pelo professor Leonardo, que é o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. E aí, Léo, vamos lá. Segundo a jurisprudência mais atual do STJ, nós precisamos da apreensão e da perícia da arma de fogo para incidir a majorante? Eu tenho certeza que tu vai dizer não, não precisa. Não precisa, é unânime que não precisa. O STJ, pela sua terceira sessão, diz: não precisa apreender e nem periciar, desde que nós consigamos demonstrar por outros meios, uma prova indireta da existência daquela arma. Tá, aí eu te pergunto, sem a apreensão e a perícia, como eu vou conseguir fazer incidir o novo parágrafo 2º-B? Porque, veja, lendo o decreto 9847 de 2019, que é um dos decretos que regulamentam o Estatuto do Desarmamento, ele é muito importante porque ele que nos diz, artigo 2º, inciso 1, o que é arma de uso permitido, artigo 2º, inciso 2, o que é arma de uso restrito, e artigo 2º, inciso 3, o que é arma de uso proibido. Não é a mesma coisa. Só que veja, o STJ ele diz, não precisa apreensão e nem perícia. Só que agora, com o pacote anticrime, me parece, com a devida vênia, que essa jurisprudência vai ter que ser modificada. No que tange ao parágrafo 2º-B. Porque se não houver apreensão e perícia, fatalmente, Léo, me parece que as coisas vão caminhar assim, haverá desclassificação, digamos que nós denunciemos pelo parágrafo 2º-B, haverá desclassificação para o parágrafo 2º-A, inciso 1º.
Se eu não conseguir, por perícia, demonstrar que a arma é de uso restrito ou de uso proibido, desclassifica para arma de uso permitido. O que tu acha? Concordo, sim. Assim, a prova da materialidade, a prova do potencial da arma, isso tem que ser certificado por perícia, em relação, claro, ao parágrafo, né? Concordo. E aproveitando, pessoal, não esqueçam que existe hediondez agora no emprego de arma de fogo. De fogo, não arma branca. Qual arma de fogo, professor? Qualquer. Seja arma de fogo de uso permitido, seja arma de fogo de uso restrito ou de uso proibido. Mas, professor, não diz uso permitido lá. Mas veja, você chega ao uso permitido por exclusão. Porque se o parágrafo 2º-B fala em uso restrito ou proibido, só sobra para o parágrafo 2º-A, inciso 1, o uso permitido. Então, seja uso permitido, parágrafo 2º-A, inciso 1, seja uso restrito ou proibido, parágrafo 2º-B, você tem hoje hediondez em todas essas figuras. Você tem hediondez na restrição da liberdade da vítima e você tem hediondez no roubo qualificado. Antes era só uma das qualificadoras que era hediondo, roubo com morte, latrocínio. Agora, o roubo em qualquer das qualificadoras é hediondo, com lesão grave ou com morte. Léo, eu não sei se tu chegaste a te dar conta, lendo o pacote anticrime, que quando eles falam na nova hediondez do roubo qualificado, falam lesão grave ou morte. E aí, quando vão falar da nova hediondez da extorsão 158, falam lesão ou morte. Não falam lesão grave ou morte. Grave, então é qualquer lesão. Vamos ver Vamos ver o que vem aí, né? Salim, puxa, é uma pena. Assim, a gente tem uns 8 minutinhos pra gente concluir, senão no Instagram... Eu sei. Tem que explicar para o pessoal que se tu não cancela antes, se ele te derruba antes, tu não consegue salvar lá e compartilhar. Então, vamos tentar concluir em 5 minutos, porque eu queria depois falar um pouquinho aqui, né, o desfecho. E falta bem pouco. Eu queria te ouvir aqui sobre estelionato, a ação penal, né, no artigo 171, o parágrafo 5º, né, que agora há uma regra e há uma ressalva. E aí, minha pergunta maior em relação à lei penal no tempo, que é que se entende aí que vai ocorrer, e lá no crime de concussão, o aumento de pena que ocorreu, se é justo, se é razoável, você fechar aqui. Perfeito. Vou tentar ser bem objetivo, então. Em relação ao estelionato, bom, existem várias posições para início de conversa, né, Léo? Então eu vou te falar o que nós temos sustentado aqui, tá? Que se são para fatos novos, é indiscutível. Nós vamos precisar da representação em 6 meses, artigo 38 CPP. 6 meses a contar do conhecimento da autoria. Ponto, regra, tá? O problema são os feitos em andamento. Seja como condição de procedibilidade, na fase do inquérito, seja como condição de prosseguibilidade, na fase da ação penal. Léo, tem prevalecido, repito, prevalecido, porque não há unanimidade, que a gente aplique aqui no Sul, pelo menos, por analogia, o que aconteceu na Lei 9.099. Então, tem-se dado à vítima o prazo de 30 dias para os feitos que já aconteceram, que estão em andamento. A vítima é intimada para se manifestar. Não quer o processo? Arquivo. Quer o processo? A gente segue, toma isso como representação. Tá? Então, sim, alcançando os feitos que já estão em andamento. E em relação à concussão, por favor, já estava mais do que na hora. Pessoal, se nós colocarmos numa balança o exigir propina e o solicitar propina, são duas condutas reprováveis, não há dúvida. Agora, exigir é mais reprovável, pessoal, porque vem carregado de intimidação da vítima. Exigir propina é pior do que solicitar. São 2 crimes. Solicitar é corrupção passiva, exigir é concussão. Não tinha cabimento para o exigir ter pena de 2 a 8 e o solicitar de 2 a 12.
Então, por uma questão de proporcionalidade, hoje nós temos 2-12 também no 316, meu amigo Léo. Perfeito. Um minutinho. Eu queria marcar uma outra live para a gente falar assim, Tá de sua marcado. vida, Tá marcado. assim, sua bagagem cultural, viagem, leitura, cinema, e dicas de estudos também, métodos, mas o tempo aqui, né? Acabou que ficou em cima. Só para fechar, então, Salim, para a gente fugir um pouco aqui do direito, né? Um período delicado, a pandemia, né? Difícil se manter o foco no trabalho, estudo. E é importante cuidar da saúde mental, do equilíbrio. E aí, arejar um pouco a mente. Dá uma dica aqui para os amigos e amigas de 2 livros que não sejam aqui da área jurídica, que tenham marcado sua vida, que você recomenda, que vale a pena. Perfeito. Perfeito. Léo, eu voltei, nesse momento da pandemia, sobretudo, ao Saramago. Um autor que estava lá empoeirado na minha prateleira. Um autor que eu admiro muito. Tem gente que não gosta porque ele não para o parágrafo, né? Ele segue do começo ao fim. Mas eu acho ele fantástico, acho um gênio, acho o livro dele carregado, acho pesado, acho que por trás de tudo tem uma história, tem uma colocação, tem algo que te faz refletir. Intermitências da morte e ensaios sobre a cegueira. Obra-prima. Mandou bem, concordo. Excelente. Salim, meu amigo, muitíssimo obrigado. Queria, assim, dizer que foi um prazer imenso. Eu tenho certeza que os meus seguidores, os seus, né, tiveram aqui aquilo que eu falei no início do encontro, uma aula magna, uma passagem, uma análise pontual, didática, completa, sobre tudo aquilo que o pacote anticrime atingiu aqui no Código Penal. Espero que seja a primeira live, mas não a última. A gente possa repetir aqui a parceria, repetir os encontros. E eu queria também aqui divulgar para quem me segue, não te segue, o perfil do professor Salim. Fala aqui no Instagram, Salim, qual que é? Por favor. @Prof. Alexandre Salim. Perfeito. @Alexandre Salim. Obrigado. Prof. Alexandre Salim. @Prof. Alexandre Salim. Perfeito? Perfeito. Valeu, meu amigo. Tenha certeza que eu te admiro muito. É um prazer estar aqui contigo, com os teus alunos, tá? Um grande abraço. Recíproca mais do que verdadeira, viu? Muitíssimo obrigado. Boa noite. E até breve, amigos e amigas que acompanharam aqui. Espero que tenham gostado. Amanhã temos mais encontro. Vamos ter aqui, Salim, lá com a Lorena Ocampos, lá do CP Iuris, né? E na quinta, o Bernardo Gonçalves. Tá bom? Obrigado, um abraço e até a próxima.